Oi, vamos conversar um pouco? Hoje vim aqui para falar sobre um assunto que a gente vive muito. O famoso duelo entre a razão e a emoção. Você já passou por momentos em que a razão era clara, mas os sentimentos te diziam o contrário? Vou arriscar dizer que sim. As nossas emoções nem sempre acompanham a nossa razão. Isso gera uma certa angústia e confusão. Se você já passou por isso, me acompanha nesse vídeo. Meu nome é Ana Luísa, sou psicóloga aqui no Espaço Viver Psicologia. E hoje a ideia desse vídeo é dar um espaço para pensarmos sobre esses dois lados importantes e tão presentes em nossas vidas. Para isso, vamos conversar sobre a razão, sobre o papel das emoções na nossa vida e, por fim, algumas dicas para equilibrar a razão e a emoção. Quando eu pensei sobre esse assunto, me dei conta que essa discussão entre razão e emoção já existe faz muito tempo. Filósofos se debruçaram sobre esse duelo de várias formas. No geral, vejo as pessoas às vezes angustiadas e incomodadas quando se dão conta que o que sentem não combina com o que pensam. E aí, como não conseguem encontrar um sentido, logo acham que as emoções estariam erradas, porque a lógica se apresenta de uma maneira soberana, não é mesmo? E você já se perguntou, o que será que a gente perde quando desconsidera as emoções? Primeiro ponto, a razão. A nossa queridinha, aquela que todo mundo busca. A razão é uma capacidade humana de compreender as informações ao nosso redor. É por ela que desenvolvemos nosso pensamento lógico-dedutivo. Com esses pensamentos, vamos prevendo os possíveis resultados das coisas, agregando informações na hora de tomar decisão. A razão é construída a partir do que compreendemos do mundo e ela vem regada de informações sobre as coisas, sobre como a gente deve se comportar, o que é moralmente certo e errado, os códigos e valores morais, as regras sociais como um todo. Mas como você pode perceber, olhar apenas para fora diz muito sobre o mundo ao nosso redor, mas não traz informações a respeito de nós mesmos, a respeito de quem somos ou de como estamos nesse mundo. E para isso, precisamos utilizar uma outra via, aquela que acabamos por esquecer ou deixar de lado, por pensar ser menos importante, a via dos sentimentos e das emoções. No fim, ter o caminho da razão quase como único nos afastou do sentir, que por muito tempo foi considerado até mesmo pouco confiável. Agora eu te pergunto, será que é mesmo arriscado ouvir o que a gente sente? O que será que estamos perdendo de compreender quando ignoramos os nossos sentimentos? Vamos lá refletir sobre isso? Mas antes disso, se esse conteúdo está fazendo sentido para ti, se estás curtindo aí dentro do coração, curte aqui também no vídeo, te inscreve no nosso canal. Vamos fazer esse assunto rodar o mundo. Aqui na descrição do vídeo também tem um link do blog sobre um tema como esse. E mais uma coisa, se quiseres comentar se esse assunto fez sentido para ti, vou adorar saber. Bom, bora lá pensarmos sobre o papel das emoções na nossa vida. Você já se perguntou o que seria de nós sem elas? Pode parecer estranho, mas os sentimentos são guias importantes e essenciais em nossas vidas, porque nos comunicam algo que está relacionado a nós e de algo que eu estou vivendo. Quando a gente se comunica com as nossas emoções, estamos olhando para aquilo que é nosso como pessoa. E por que isso nem sempre bate com a lógica? Porque as emoções, elas estão ligadas às experiências que vivemos. O nosso corpo não conhece as regras sociais, não segue o certo ou errado. Ele simplesmente existe e responde ao que vive. A gente não controla o que sente. Não deixa de sentir raiva ou de se sentir triste por uma coisa que teoricamente é boa. É só corpo e sensação. Aí podemos sentir qualquer coisa, independente do que a gente pensa a respeito do que aconteceu. Por exemplo, ganhar um presente, a gente deduz que é uma coisa boa. Logo, ficaríamos felizes. Mas você já se sentiu triste ou frustrado nessa experiência? Pois é, a questão não é o presente em si, mas o que aquela experiência significou.
Então, as emoções e sentimentos também são formas de comunicação de nós mesmos com a gente. Deixa eu falar de algo mais concreto para ajudar a entender melhor. A dor física, por exemplo, é um sinal importante de que há algo que precisa de atenção. Se eu coloco a minha mão em uma chapa quente, a dor me avisa que eu preciso tirar ela correndo daquele lugar. Os sentimentos e as sensações também têm essa função de nos atentar a algo. De alguma forma abstrata, eles revelam que tem algo a ser observado dentro de nós. É uma comunicação a respeito do nosso clima interior. Mas espera, é uma mensagem difícil de compreender. Não é fácil achar o significado do que sentimos e nem estamos acostumados com isso, sabe? Por isso hoje eu estou aqui para refletirmos juntos e até mesmo te instigar um pouquinho a prestar mais atenção no que está sentindo. Os sentimentos, eles falam muito mais de nós do que a lógica e a razão. E o que eu quero dizer com isso? Que a lógica é um conhecimento muito importante a respeito do mundo. Mas acabamos usando esse caminho tentando compreender quem somos, como se pudéssemos definir isso baseado no que a gente olha e acha que deveria ser, e não no que a gente sente. Por isso vem a confusão e a angústia. Porque muitas vezes não nos encaixamos nessas formas pré-definidas que aprendemos mundo afora. Bem, isso não quer dizer que os modelos de fora não possam combinar contigo. Pode ser que combinem muito. Ou ainda que tudo isso que eu estou falando não faça muito sentido para ti, tudo bem. A questão é, se você se identifica com o que eu estou falando, no geral, quando a gente não tem esse casamento entre o externo e nós mesmos, surgem as angústias. Porque a sensação é de que estamos aí em desacordo com algo que deveria sentir e acaba achando que no fim tem algo de errado com a gente. Um exemplo que eu vejo muito é a pessoa às vezes se sentir angustiada por não entender por que está se sentindo triste em um momento bom e que deveria estar se sentindo feliz. Então vamos para o nosso último ponto, dicas para equilibrar a razão e a emoção. Meu maior objetivo hoje é provocar curiosidade a respeito dos teus sentimentos e a pensar formas de lidar com essas duas vias, a razão e a emoção. Então, bora para a última reflexão. Como equilibrar tudo isso? Não vá em busca de uma razão correndo para aquilo que estiver sentindo ou passando. Espere um pouco para sentir antes de tentar explicar racionalmente o que estiver passando na sua vida. 2. Perceba que tem coisas que você não está enxergando. É possível que tenha mais informações sobre o que você está vivendo e que você não está dando conta de enxergar no momento. Isso pode ser suficiente para simplesmente ir se explorando mais sozinho, ou pode provocar inquietações de querer que alguém caminhe do seu lado, nesse processo de conhecimento. Como a ajuda de um psicólogo, por exemplo, que possa estar contigo, observando o que você traz e te ajudando a perceber os pontos que o teu corpo mostra, mas que ainda não foram percebidos por ti. Ou seja, que a nossa fala e nossos pensamentos não captaram ainda. Como eu disse, nós não estamos acostumados a sentir e dar um significado para as coisas. As emoções, mesmo a gente não gostando de sentir, não entram no campo do certo e do errado, do positivo ou do negativo. Perceba que eu não estou falando quanto a se sentir bem ou mal com elas, mas mesmo as sensações ruins, elas são importantes, tanto quanto as boas, porque elas estão descrevendo os processos nossos. Só que, no geral, não sabemos ler isso. Esse é o nosso desafio, aprender a sentir, ler e dar significado. No geral, estamos ligados à lógica, tão ligados que não percebemos o que estamos sentindo. Então, isso nos leva para o terceiro ponto. Ainda há muitos sentimentos que passam despercebidos, porque a lógica fala mais alto. Há momentos em que a gente nem se permite ver que está desconfortável com alguma coisa, por exemplo, ou que não gosta daquilo que acha que deveria gostar. Às vezes, o sentimento nem aparece porque está tão camuflado na lógica que a gente não deixa aparecer. Fomos nos distanciando do que sentimos. Acabamos de falar disso. No geral, somos estimulados a aproximar dos valores, dos conceitos de certo e do errado, das regras. Não estou dizendo com isso que elas não deveriam existir, viu? Mas que no fim,
acabamos por ter essa referência como soberanas e desenvolvemos um ideal de como nós deveríamos ser. Um ideal sobre nós. Mas dessa forma, não construímos os nossos caminhos internos, sabe? Acabamos por construir estradas que se distanciam de nós. Ou ainda, construímos armaduras e não sabemos quem estão dentro delas. Você sabe quem está dentro da sua? Bem, resumindo tudo o que conversamos aqui, temos duas vias importantes. A da razão, que nos mostra o conhecimento sobre o mundo, e a das emoções, que nos aproxima dos significados daquilo que estamos vivendo. Fala sobre nós. A partir do momento que eu reconheço os meus sentimentos, eu tenho mais conhecimento sobre mim e sobre os caminhos que eu desejo seguir. Nossa, esse assunto me desperta muitas inquietações. Como é para você? Espero ter contribuído contigo a pensar sobre esse assunto. Se esse tema fez sentido para ti, dá um like e se inscreve no canal. E assim, tu continuas recebendo nossos conteúdos, as nossas reflexões. Tem tanta coisa interessante por aqui. Até mais e um forte abraço.